O que aconteceu com a questão da formação dos professores é uma experiência drástica nesse sentido. Um Estado extremamente prepotente, censor, que quer, de uma maneira ou de outra, ter controle sobre os discursos. Olá pessoal, estamos aqui de volta, vamos dar continuidade a essas nossas conversas sobre geografia e coisas do tipo. E nesses últimos dias nós mudamos um pouco o rumo frente à informação que tivemos sobre essa coisa de se fazer propostas de mudança curricular de todos os cursos, ou sei lá exatamente em que pé isso se encontra, mas encontramos aí uma proposta de um novo curso de geografia e fizemos alguns comentários sobre isso. Muito bem, voltaremos a isso daqui a pouco. A outra questão é que essa semana também, no final da semana passada para essa semana, nós chegamos aí aos 1.000 inscritos. E 1.000 inscritos, diria que para um canal como o nosso, né, com esse tipo de discussão, é bastante coisa, me parece. E assim, eu queria então agradecer a todos que se inscreveram, a todos que acompanham, a todos que comentam. É realmente um grande prazer esse movimento todo, né? Em alguns meses a gente chegar a esses 1.000 inscritos, isso de fato é uma honra para a gente e, bom, espero que a gente continue juntos aí, que a gente vá trocando aí ideias, trocando informações e tal. Com relação à questão das mudanças, né, das diretrizes curriculares, essas coisas, esses documentos todos, esses chamamentos do Conselho Nacional de Educação, o que resultou então nesses últimos anos, desde a Base Nacional Comum Curricular até agora, essa intervenção dentro das universidades brasileiras, uma intervenção que, de alguma maneira, vai tomando seus diversos percursos, dentre eles o problema aí da eleição de reitores que não conseguem, os primeiros votados não conseguem assumir, bom, tem toda aí uma confusão de ordem política, institucional dentro do Brasil, que está realmente criando dilemas sem fim, uma questão que quando essa tormenta toda ela se acalmar minimamente, com certeza teremos um trabalho imenso para colocar pelo menos aspas, não, os móveis no lugar, porque a casa virou uma verdadeira bagunça. Então, nesse sentido, estamos aqui retomando minimamente essa discussão que já fizemos em vídeo anterior sobre esse problema aí das chamadas reformas curriculares, ou pelo menos as propostas ou a proposta que a gente chegou a ver na internet, que envolve aí a reforma do curso de geografia e coisas desse tipo. Então, queria fazer alguns comentários bastante básicos, né, para que a gente possa aqui desenvolver melhor e dar uma amadurecida nessa discussão. Então, do meu ponto de vista, acho que nós temos aí 3 ou 4 problemas básicos para enfrentar. Acho que o primeiro deles, na verdade, ele está diretamente relacionado, e já comentamos isso, à forma como o Estado brasileiro entende a universidade ou entende o sistema escolar, a questão da cultura e tudo mais. De uma maneira ou de outra, já desde Vargas, não existe uma certa relação do Estado brasileiro, de todos esses governos, com a cultura e com uma das suas manifestações, que é a vida escolar ou o sistema escolar como um todo, em que o Estado se arvora o direito de dizer, então, o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, quem tem direito de ensinar, e assim sucessivamente.
Nesse sentido, ele vai criando, então, um conjunto de mecanismos de controle sobre o discurso. E, como todos nós sabemos, esses controles sobre o discurso que se disseminou principalmente na América Latina na época das ditaduras, Pinochet, a ditadura lá de Videla e, bom, lá no Uruguai, no Brasil, essas coisas todas, no México também, mas de qualquer maneira há uma tendência extremamente importante do Estado, no caso do Brasil, de interferir diretamente nos discursos, de ter um controle sobre os discursos e, portanto, se transformar num Estado censor. Isto é, de alguma maneira, a questão do ensino ela é retirada, a responsabilidade do ensino é retirada da mão dos professores, dos diretores de escola, dos pais, dos alunos, desse grande embate, dessa grande comunidade de milhares e milhares de pessoas que existem e que estão e que fazem o existir da escola e são deslocadas, então, para as tais das secretarias de educação e seus consultores. Eu mesmo tive a oportunidade de, por várias vezes na vida, trabalhar para equipes desse tipo e, bom, de qualquer maneira, sempre intentamos fazer com que o debate fosse amplo, que todos os professores participassem e que, de uma maneira ou de outra, votassem, colocassem em questão, dessem os seus palpites, né, sobre qualquer forma de organização escolar. Mas, como nós sempre temos dito também, não, quando a única coisa que se quer mudar é, na verdade, o conjunto de disciplinas, o que se estabelece, então, é que não está se mudando muita coisa, porque não basta efetivamente mudar a ordem de disciplinas e coisas desse gênero, ou então enfiar e dar uma ordem para os conteúdos, porque dentro da sala de aula, dentro da escola, o que vale mesmo são as grandes tradições, o comportamento, a forma como os professores foram formados, e todos nós sabemos disso, não que, bom, uma das questões importantes que envolve o próprio funcionamento da escola é que é muito difícil ter controle sobre os professores. Isso sabemos todos. De alguma maneira, quando nós pensamos na base nacional comum curricular, o que nós observamos, e o ensino médio acho que é um dos exemplos mais drásticos desse tipo de coisa, é que para além, né, de um ordenamento dos conteúdos, para além de uma construção que bom, poderia de alguma maneira dar uma margem de manobra aos nossos companheiros, aqueles que trabalham conosco, aqueles que vivem dentro da escola, uma questão fundamental de tudo isso é que, na verdade, o ensino médio acabou tendo ou sofrendo uma intervenção muito mais pesada do que isso. O ensino médio foi essa reunião de disciplinas, essas tais disciplinas ciências humanas e suas tecnologias, ou qualquer coisa que o valha, e suas práticas. Bom, já não lembro muito bem o nome porque me desgosta logo de imediato, mas também a mesma coisa aconteceu com as tais das ciências da natureza, com as linguagens, e aí fomos criando então novos formatos das tais das licenciaturas curtas que agora foram reavivadas dentro do ensino médio. E alguns cursos universitários não tiveram muito pudor com relação a isso. Eu mesmo fui chamado certa vez para fazer parte de um trabalho no sentido de construir um curso superior onde a formação não era de um professor de geografia, mas era um professor de ciências humanas e coisas desse tipo. Me neguei a fazer parte dessa estrutura, mas de qualquer maneira ela existe, está funcionando em São Paulo. Bom, tá aí. A questão é que, de uma maneira ou de outra, este é o primeiro ponto, né, de inflexão. Existe, de fato, um Estado extremamente prepotente, censor, que quer, de uma maneira ou de outra, ter controle sobre os discursos. E de todos os tipos. Não? Assim, quando pensamos no que aconteceu no início deste atual governo, onde
bom, exposições de museus, obras de teatro e tudo mais começaram a ser impedidas praticamente de serem colocadas a público porque feriam a moralidade de X, de Y, de Z, essas coisas deste movimento todo, né, de construção de uma república federativa, cristã, fundamentalista brasileira, alguma coisa parecida com isso, em nome da apologia às milícias, ao armamento, à violência, ao racismo, ao sexismo e a tudo quanto é coisa que a gente já imaginava que o mundo tivesse ultrapassado, mas que daqui a pouco a gente começa a se confrontar com o nosso próprio vizinho, com o nosso parente e coisas do tipo. Mas, de qualquer maneira, no meio dessa crise, para além da violência do Estado, então o que nós temos, na verdade, é o outro lado da história, que é a subserviência. A violência do Estado, ela se estabelece no Brasil, sem dúvida, já há décadas, e essas variações com relação à questão educacional, elas sofreram pouquíssimas mudanças quando a gente pensa desde Vargas até a ditadura militar, de lá para cá, o que aconteceu. Talvez a gente possa dizer que no governo Lula houve uma expansão bastante importante das redes ou da rede de ensino superior, mas essa estrutura de Estado e de intervenção, esta possibilidade, então, do Ministério de Educação, para além de financiar as universidades, de interferir sobre as suas estruturas, de interferir sobre as suas direções e tudo mais, ela permanece aí e, nesse momento, isso aparece novamente à baila. E há, então, o caso dessa subserviência. Então, de uma maneira bastante simples, ou aparentemente simples e natural, saem aí grupos de professores, departamentos e coisas desse tipo para responder de forma positiva a esses reclamos, a esses chamamentos. Então, pessoas estão aí tentando fazer currículos, tentando se ajustar, tentando se acertar num dos casos, vamos dizer, num caso bastante complicado, que é justamente de ditar, de dizer à universidade, de dizer a seus pesquisadores, de dizer a seus professores o que é geografia, o que é história, o que é X, o que é Y, o que, bom, estamos aí em meio a mais uma das variações dessa tempestade monumental e dessa farsa imensa que envolve o Estado brasileiro e a sua relação com o conhecimento. E aí, uma outra coisa que é, acho que o centro da nossa discussão de hoje são as nossas entidades representativas, os nossos sindicatos, as nossas associações e, fundamentalmente, do nosso ponto de vista aqui, como geógrafos, da Associação de Geógrafos Brasileiros. De alguma maneira, nós precisamos efetivar formas, caminhos, percursos de respostas mais efetivas, mais rápidas, mais definitivas, e essas respostas muito pouco têm a ver com uma avaliação qualitativa desses documentos que, vão provavelmente pipocar para tudo quanto é lado e que vão ser apresentados ao Ministério de Educação. Acho que ao Conselho Nacional de Educação, no caso. Mas acho que uma das questões fundamentais de tudo isso é denunciarmos exatamente esse tipo de postura. Porque qualquer tipo de correção ou de perspectiva que envolva tentar corrigir documentos e achar que aquilo pedagogicamente está tão bom como deveria e tudo mais, bom, é na base, no meu modo de entender, a pura legitimação desse tipo de comportamento, desse tipo de reconhecimento do poder de Estado como aquele que dita as regras da construção do conhecimento. Isso tudo, isso vai de identificar, como nós tínhamos na época da ditadura, a impossibilidade, né, dos estudantes ou de professores ou de pesquisadores terem acesso aos mapas do IBGE na escala de 1 por 50 mil, a terem acesso a livros que estavam censurados e autores que não podiam ser lidos porque eram
ou eram o próprio Marx, livros do próprio Marx, ou então eram marxistas, eram, bom, todos, sempre a ideia de ser marxista, comunista ou qualquer coisa sempre aparece como uma ótima justificativa para se censurar e eliminar os inimigos, independentemente de quem eles sejam, e da legitimidade, né, desse tipo de identificação. De qualquer forma, a grande questão é que nós precisamos nos organizar, nós precisamos chamar, então, para o debate professores e pessoas que tenham realmente um papel importante dentro da geografia, da história e de todos os outros campos do conhecimento que porventura estejam nessa lista geral desse chamamento do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Nós temos de nos colocar ou cara a cara a tapa, porque, na verdade, não basta, depois de estabelecido e de consolidado e de reconhecido, e mais do que do ponto de vista da legalidade, ele ser legitimado do ponto de vista da sociedade, coisas como a Base Nacional Comum Curricular, não basta dizermos que o nosso Conselho Nacional de Educação está dominado por lobbies de empresas, de associações de extrema-direita, de direita, extremamente oportunistas de todas as formas. Porque o oportunismo não está só aí. O oportunismo está justamente na maneira como se arredonda essa relação. Uma relação que nasce, muito provavelmente, dessas instituições lobistas, vai se refletir no interior do Conselho Nacional de Educação e vai se realizar de fato em pequenos grupos, em departamentos e tudo mais, espalhados pelo Brasil. Nós precisamos responder a isso, não? Porque não é possível que a gente aceite isso como uma coisa absolutamente tranquila e acertada e tudo mais. O que aconteceu com a questão da formação dos professores é uma experiência drástica nesse sentido. Aquilo que parecia exclusivamente ser uma base nacional curricular, daqui a pouco vira uma reunião de disciplinas e a construção de um campo do conhecimento cujo estatuto epistemológico simplesmente não existe. Essa ideia de ciências humanas e, bom, e suas práticas, ou seja lá como se chamem, ele simplesmente não existe. Isso é ridículo. A ideia de uma ciência da natureza enquanto uma generalidade, a formação de indivíduos como uma generalidade, né? Alguma coisa parecida, então, com aquilo que se tentou na Bahia como uma universidade nova, esta coisa de se fazer um bacharelado genérico geral, né, em nome de que as pessoas não estão maduras o suficiente para identificar a sua profissão, ou então que existem mudanças genéricas no processo de globalização e que nós precisamos garantir, então, a identidade dos países, das nações. Nós estamos discutindo tudo isso de forma invertida. Nós não estamos entendendo qual é esse processo. Isso é uma inversão de valores, né? O livro do Boaventura de Souza Santos, junto com o antigo reitor da Universidade Federal da Bahia, bom, ele é realmente uma inversão generalizada desses valores, das condições de se analisar de que sociedade nós estamos falando. Nós não estamos falando da sociedade das nações. Nós estamos falando de algo muito mais complexo que isso, que é a construção no interior da diversidade generalizada, que é aquilo que constitui a sociedade como um todo, a ideia de humanidade. Não é uma mediação que se faça exclusivamente do ponto de vista do Estado. Isso nós não sabemos ainda como é, não sabemos como vai funcionar, mas nós precisamos criar. E nós não podemos entregar nas mãos do Estado e dessas instituições lobistas o controle sobre a construção do conhecimento. A ideia e essa briga toda sobre a compra de vacinas no Brasil, porque a vacina é chinesa ou deixa de ser chinesa, faz parte então desse jogo de como o Estado, no seu formato e na sua legalidade, inclusive, se é que é legal, isso tudo, instituir a sua violência contra as pessoas, contra a condição de sobrevivência das pessoas e tudo mais. Então, nesse sentido, nós temos exemplos de todos os lados e nós temos de nos organizar politicamente para o enfrentamento.
Este é um enfrentamento duríssimo, porque sem dúvida nenhuma estamos muito desorganizados, muito combalidos pela situação política de uma maneira geral. Estamos dispersos e sem uma leitura política que não passe pelo Estado, que não passe por eleições, que não passe por vereadores, por prefeitos, deputados e coisas desse gênero. A nossa leitura política ela se resumiu aos formatos do Estado. E nós precisamos superar esse tipo de coisa, nós precisamos nos enfrentar e enfrentar os buracos que fomos deixando para trás para que a gente possa, de fato, se organizar politicamente. Bom, amigos, por hoje é isso. Não? Mais uma vez, muito obrigado por todos aqueles que se inscreveram. Este vídeo aqui ele está tentando comentar o conjunto bastante grande de comentários que foram feitos e que me foram enviados pelos diversos canais da internet e tal. Agradeço a todos, muito legal, muito interessante. Espero que a gente continue a conversar aí, que hoje já estamos avançados do ponto de vista do tempo que a gente tem disponível para dar respostas, para criar, então, condições políticas que sejam muito mais efetivas do que simplesmente, reclamar. Reclamar não é suficiente. Sabemos todos disso. Vamos em frente, então. Um grande abraço. E assim, um aviso no final aqui, mais alguns segundos da paciência de vocês. Mas vamos tentar aí, no meio dessa confusão toda, nos próximos dias, ver se a gente consegue agrupar pessoas, fazer debates e tudo mais. Espero que vocês topem, que outros promovam as mesmas coisas, que as associações de geógrafo, as diferentes seções locais aí proponham, então, um debate mais efetivo sobre tudo isso, a ANPU, a Andes. Bom, vamos tentar. Um abraço a todos.